É uma alegria ver esse evento, uma conversa desse nível aqui num momento tão difícil. Sabemos aí do contexto que vivemos, né? O estado das coisas como está indo, o estado policial crescendo cada vez mais forte, e é preciso que a gente fique unido, porque as perseguições também estão cada vez mais fortes. E quanto mais unidos estivermos, esse pessoal mais se acovarda, né? Isso é experiência que a gente já tem de alguns anos, né? Na medida em que você está desunido, separado, fica mais fácil para eles. Quando você está unido, quando você está com outros parceiros, outros colegas, muito desse povo se acovarda rapidamente. E esse pessoal está tomando uma coragem agora que eles nunca haviam tomado, né? Então a gente tem juiz perseguido, promotor perseguido pelo Brasil inteiro. Então tem que se unir nesse contexto. Muito importante isso. Daí a alegria de estar aqui. Muito bem, vamos falar um pouquinho da JD, essa entidade que em 13 de maio vai fazer 26 anos de idade já. A JD que começou com um grupinho, um pequeno grupo de poucas dezenas, pouco mais de uma dezena, de juízes estaduais de São Paulo. Também uma outra alegria ver que você já tem um número de pessoas que a JD demorou alguns anos para conseguir ter, né? Então é algo que eu vejo com otimismo, com alegria. Só que esse pequeno grupo de juízes de São Paulo, do TJSP, rapidamente se espalhou, né? Não ficou, já por pouco tempo ficou preso a São Paulo, se espalhou pelo Brasil, ainda que em quantidade pequena, mas se espalhou rapidamente pelo Brasil e também pelos tribunais do Brasil. Então, hoje, temos, de fato, a maioria dos associados são de São Paulo, até porque o maior judiciário do país é o de São Paulo, isso é um fato, nunca vai deixar de ser, né? Então, somos a maioria paulista, mas não mais da metade, né? Hoje, mais da metade dos juízes da JD são espalhados pelo Brasil, de mais diversos tribunais, TJs, TRTs e TRFs. Lógico, isso muda de vez em quando, vai mudando o perfil, né, com o passar dos anos. Desses 2 últimos anos, que é na gestão do meu conselho, do conselho que eu presido, veio uma enxurrada de trabalhistas, e o que é bastante justificável pelo fato dos trabalhistas estarem sofrendo o maior bombardeio reacionário de todos os setores do sistema de justiça. Mas o fato é esse. Temos juízes estaduais do Brasil inteiro, temos TRTs, temos juízes federais, temos juízes do trabalho, e temos núcleos estaduais também, né? Funcionamos também por meio de núcleos que têm total autonomia para discutir questões locais. O Rio de Janeiro tem um núcleo, né, que o Frederic é o atual representante. O Rio de Janeiro também tem pessoas no Conselho de Administração da JD, o Rubens está no Conselho, por exemplo. Temos núcleo no Rio Grande do Sul, que o Luiz Cristiano, que está aqui por sinal, é o representante. Temos Santa Catarina, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Tocantins, crescendo, né? E estamos crescendo aí para outros estados. Futuramente teremos outros núcleos aí que a gente já está tendo notícia da formação de outros coletivos, de outras pessoas se unindo em seus estados. Alguns estados ainda somos pequenos, mas em outros estados somos bastante grandes, né? Somos fortes, aí o Rio Grande do Sul talvez seja um exemplo interessante. O próprio São Paulo, Rio de Janeiro, tem um número bem razoável de associados. Outros estados temos poucos, né? Minas Gerais, por exemplo. Mas é algo aí que a se construir. Agora, o que é a JD? Né? A primeira coisa que se pergunta, para que a gente existe? E acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é para que a gente não existe. É uma definição negativa da JD. E essa definição negativa é importante porque nós temos o nome associação e temos o nome juízes. Ou seja, uma entidade de um corpo, né, de um corpo profissional, que são juízes. Por isso a importância de dizer sempre que não somos corporativos, né? Essa é a nossa definição negativa, né? A JD é uma entidade não corporativa. Pode parecer muito fácil falar isso, né? Olha, não temos fins corporativos, nossos fins são outros, temos princípios a defender, etc. Só que muitas vezes, e estou aqui para passar justamente essa experiência, né, um pouquinho das nossas dificuldades, muitas vezes não é fácil separar o corporativo do não corporativo. Quando um colega, por exemplo, está sofrendo um processo administrativo no tribunal, em razão de uma decisão sua, é corporativo ou não corporativo defendê-lo? Então
Então são questões que a gente é obrigado, nós da JD, somos obrigados a debater no nosso dia a dia, né? Como construir esse não corporativo, né? Como se desvencilhar desse não corporativo. Uma outra dificuldade é porque vários dos nossos membros fazem parte de entidades corporativas, o que é mais do que válido, até porque nós respeitamos essas entidades corporativas. Há pouco tempo atrás, o presidente da MB era um ex-conselheiro da JD, né? Uma pessoa que foi do conselho de administração da JD. Temos aí nas amatras aí do Brasil inteiro pessoas da JD. Mas nem por isso já apoiamos algumas dessas entidades, não apoiamos nem mesmo chapas dessas pessoas às eleições. O João Ricardo, quando se candidatou à presidência da MB, não recebeu nenhum apoio oficial da JD. Natural até que a maioria dos nossos associados tenham votado nele, né, por uma questão óbvia. Mas a JD em si não deu nenhum apoio para a chapa do João Ricardo, assim como não deu apoio a todas as amatras que existem por aí, né, e assim vai. Aliás, a eleição da MB era até interessante, essa última, né? Ganhava voto, quem ganhava mais voto era quem não era da JD, né? Mas ok, faz parte das dificuldades. Bem, saindo, então, vencida essa definição negativa, a gente tem que partir para uma definição positiva, né? Para que a gente existe? Quais são os nossos fins, já que não somos corporativos? Aí eu acho interessante voltar um pouquinho para a história, voltar para aqueles primeiros colegas lá de São Paulo, que em 1991, num país que tinha uma Constituição então recém-promulgada, né? Uma Constituição democrática, longe de ser uma obra perfeita, longe de ter grandes vitórias, mas comparando com outras, representou avanços importantes. Esses colegas então perceberam que aquela democracia então construída não era algo definitivo e não representava uma vitória definitiva. Era preciso continuar lutando até mesmo para procedermos a uma leitura daqueles direitos emancipatória, né? Não a leitura conservadora. E esses colegas também perceberam que o judiciário, a partir daquele momento, teria uma função importante nesse processo de democratização, né? Nessa construção democrática, nessa democracia não apenas baseada na maioria, né? Nas eleições, mas também baseada nos direitos humanos, baseada nas minorias, nos direitos das minorias. Então eles perceberam que o judiciário realmente teria uma importância fundamental. Tanto é assim que a nossa chamada explosão da litigiosidade, né, ou seja, quando o judiciário ficou lotado, foi justamente a partir dos anos 90, que foi o pós-Constituição, né? Antes de 90, a gente tinha um judiciário, após a década de 90, tivemos um outro judiciário, um judiciário absolutamente abarrotado aí de 2016, 102 milhões de processos em circulação, né? Então, é fruto de um país, do ponto de vista normativo, ainda que não do ponto de vista social e econômico, mas pelo menos do ponto de vista normativo, democratizado. Então, dessa situação, os nossos grandes fins, né? Primeiro, a luta pelos direitos, né? Especificamente os direitos humanos da Constituição e dos tratados internacionais subscritos pelo Brasil, tão ignorados pelo nosso sistema de justiça, tão desconhecidos pelo nosso sistema de justiça, até porque o nosso sistema de ensino ignora por completo esses tratados de direitos humanos. E o nosso segundo fim, que é a democratização do judiciário. Judiciário esse que, sabemos bem, não mudou com a Constituição, né, estruturalmente falando, mudou em número de processos, mudou em relação aos fins, mas a estrutura dele continua a estrutura ditatorial. A gente tem uma LOMAN, que é a nossa lei orgânica da magistratura, que verticaliza a carreira, né? Ela quer juízes obedientes ao sistema, né? Aos donos do poder, como a lei feita pela ditadura, né? pelo ditador Geisel. Temos uma carreira pouco horizontalizada, então a nossa briga é isso, né? Vamos horizontalizar a nossa carreira, vamos vencer as hierarquias da nossa carreira. Nós, juízes, não votamos, em boa parte, nem mesmo para a presidência dos nossos tribunais, né? Coisa que vocês já superaram. Aqui no Rio de Janeiro tivemos uma derrota há 1 ano e meio atrás, né? 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, né? Quando o Tribunal de Justiça, por votação secreta, negou aos juízes estaduais o direito de voto para a presidência.
Temos aí violações, e muitas, à liberdade de expressão dos juízes, né, porque entendemos que o juiz ele é um profissional no fórum, ou seja, naquele horário do expediente forense, mas ele é um cidadão sempre. 24 horas por dia ele é um cidadão. Enquanto cidadão, ele pode defender suas ideias e tem muito a colaborar com o debate, até porque tem uma experiência dentro do Estado brasileiro, ele trabalha para o Estado brasileiro, então ele tem uma experiência para revelar, para mostrar para toda a sociedade, né, e daí a importância da sua liberdade de expressão. E, principalmente, a independência funcional, né, uma grande bandeira da JD. A Constituição garantiu essa independência funcional e que, evidentemente, não é cumprida pelos tribunais, seja por mecanismos sutis, seja por mecanismos mais ostensivos. Os ostensivos são as perseguições evidentes, né? Infelizmente, aqui em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro também, temos juízes que estão sendo processados ou sofrendo procedimentos internos, porque a coisa é tão perversa, né, que alguns tribunais nem instauram processos administrativos contra o juiz, né? Eles ficam fazendo aqueles procedimentos preliminares que você nunca termina, né? Você fica anos da sua vida sofrendo um procedimento preliminar, investigatório, sem que a coisa tenha solução. Em razão de, até mesmo, de representação em promotores de justiça, né? Temos aqui no Rio de Janeiro exemplos disso, temos em São Paulo aí um colega que provavelmente sofrerá processo administrativo agora porque sofreu uma representação de mais de uma dezena de promotores de justiça, né, que reclamaram de suas decisões, até mesmo reclamaram porque ele proibiu o Uber em São Paulo numa decisão. Uma coisa até trágica, né, uma tragicomédia, na verdade. Mas isso é um fato bastante comum, né? Volto a dizer, o Rio de Janeiro também tem problemas aí em respeitar a liberdade de expressão da magistratura. E outros mecanismos mais sutis, né? Em São Paulo, o presidente do tribunal tem o poder de designar juízes, né? Tem juízes auxiliares, etc. Então, essa é uma luta nossa, né? Para que nós tenhamos independência plena. Lógico, daí surgem as dificuldades, né? Primeira dificuldade nossa da JD, que eu queria só salientar duas, até mesmo para encerrar, a falta de estrutura, né? Afinal de contas, eu, por exemplo, estou na presidência da JD, mas não me afasto da jurisdição, porque não somos corporativos, né? Não temos nada a ver com a MB. Assim, puxa, por que a MB, a Maerge libera, por que para a JD não? Né? A gente não é corporativo, não tem nada a ver com eles. Não existimos para a mesma coisa. E essa dificuldade de estrutura também se revela, né? A gente não é uma entidade grande, nós não queremos ser grandes, né? Lógico, queremos ser fortes, queremos ter o maior número de associados possíveis, mas eu não quero ter 5.000 associados, porque, desculpa, as nossas ideias são muito claras, e são ideias contra-hegemônicas, então jamais seremos enormes, poderemos ser o maior possível, né? Esse é um objetivo, mas enormes não seremos jamais. E dessa falta de estrutura também, não temos dinheiro, não somos ricos, né? Quer dizer, a gente hoje tem em São Paulo uma sede própria, que é uma vitória, eu nem sei como foi comprado isso, porque eu não estava nem na JD na época, acho que nem na Juiz na época. Então, a sede própria é uma secretária, é tudo que temos. Se a secretária vai no banco, ninguém vai atender o telefone, né? Porque a secretária foi no banco. Lógico, isso dá alguns problemas nossos, né? Por exemplo, às vezes o colega é perseguido administrativamente, mas a gente não tem advogado, né? Não temos a menor condição de ter advogado e tem que chegar para o colega perseguido, né? Efetivamente, a gente pode até entrar no CNJ, né? que não é necessário, mas pagar advogado para ele não tem condição, tem de forma constrangida falar para o colega, olha, procura a sua entidade de classe para te defender. É um problema, mas do problema também surgem questões bem interessantes dentro da JD, né, e que dão alegria. O que mais compensa na JD é, em razão dessa falta de estrutura, a horizontalidade. Né, um trabalho aí permanente feito pelos associados. Né, quando a gente quer fazer alguma nota de alguma coisa, um grupo de pessoas se reúne, que não é necessariamente do conselho, né, pessoas, associados, chama a gente, puxa vida, a gente tem que fazer uma nota disso, tal. Nós que passa pelos órgãos deliberativos que está no estatuto, né? Mas os associados mesmos fazem, os associados mesmos constroem, né? Às vezes se fala, puxa, a JD está mais atuante, às vezes se fala, a JD está menos atuante.
isso depende muito da atuação pessoal do associado, né? Porque ele é o que faz o dia a dia da entidade, né? Na verdade, às vezes o papel da presidência é ficar assinando o cheque, né, para pagar as contas e no evento ir lá representar a JD, mas na verdade a construção do associado permanente. E decorre também dessa falta de estrutura. E a segunda dificuldade é a discussão eterna nossa, né? Os nossos fins, né? Fácil também falar de luta pelos direitos, né? Por uma democracia de alta intensidade, lutar pela democratização do judiciário, mas a coisa não é fácil, né? O que nós defendemos hoje em dia foi fruto de divergências que ocorreram, né? Quando a JD foi fundada, há 26 anos atrás, nem todos tinham o mesmo objetivo, né? E isso eu imagino que também vai acontecer com vocês em um determinado momento. Tivemos, ao longo das décadas de existência, pessoas saindo, mas ainda bem tivemos mais pessoas entrando. Mas essas divergências são uma dificuldade natural, porque o nosso fim é psicológico. Então é muito mais difícil você se manter unido por décadas do que uma AMB, que defende a classe, né, legitimamente, né, tem demandas parecidas com nossas, outras vezes demandas opostas às nossas, mas é mais fácil, né? O fim dela é muito claro, né? E o benefício que ela dá à associada é muito claro, né? A gente não dá benefício nenhum para a associada, a gente dá um jornalzinho a cada 3 meses de satisfação para o associado que paga a nossa mensalidade. Mas é uma dificuldade, né? Por exemplo, no processo de impeachment, existia aparentemente 3 correntes na JD. Uns loucos lá que achavam que está tudo dentro da lei, né? Um pessoal que dizia que não, a gente tem que tomar cuidado para não se confundir com o PT, né? Para dizer que a gente é uma associação petista, tá? Que é uma preocupação válida. E havia outro pessoal que falava, não, a gente tem que ser contra o impeachment, efetivamente, está tendo um golpe no país, etc. A gente resolveu isso com enquete, pelo e-mail, né? Por e-mail entre os associados, onde aí cerca de 80% dos associados, acho que até mais que isso, disse que a gente tinha que se pronunciar efetivamente contra o impeachment. Isso gerou alguma coisa. Pessoas saindo da JD por conta disso. Teve um aí, acho que era talvez até fundador da entidade aí, deu entrevista no Jota, falando mal da gente e tal, não sei o que lá. Tá bom. Mas estou acabando mesmo, 1 minuto mesmo. Falando que ia sair do Jota e tal. Mas ganhamos muito mais pessoas do que isso, né? Assim, tivemos, aliás, um crescimento enorme aí no pós-impeachment. Aliás, os nossos críticos talvez tenham sido os nossos grandes marqueteiros, né? Não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que nessa divergência também ganhamos, né? No final das contas ganhamos, e que faz parte da horizontalidade que nós propomos. Acho que é isso que eu queria falar. Obrigado. Acho que já mencionei, né? O Rubens é do Conselho de Administração. Parece aquela cadeira do inquisidor, né? Santa... Eu queria ali, né? Mas, né? Gente, bom dia a todos e todas. Um prazer enorme estar aqui. É muito bom estar aqui, mas é muito ruim também estar aqui. Não, é sério. O Tom Jobim, ele dizia, né, que morar em Nova York era bom, mas era uma merda. E o Rio era uma merda, mas era bom. Aqui é mais ou menos isso. É muito bom estar aqui com vocês, com tanta gente que eu admiro, que eu gosto, com muitos amigos. Isso é ruim, porque você começa a perceber que os teus amigos estão aqui, né, que são vários rostos conhecidos. Pouca gente aqui eu não conhecia ou nunca tinha visto. E que estão dentro de um movimento que se chama MP Transforma, né? Quer dizer, tem algo de errado. As pessoas que estão aqui, que eu conheço e reconheço como pessoas comprometidas com a democracia, estão querendo transformar o Ministério Público. Tem algo aí? Né? Tem algo aí? Tem a concepção de que aquele projeto democrático, radicalmente democrático, da Constituição de 1988 para o Ministério Público foi abandonado. E não é um problema do Ministério Público. A magistratura também é um problema. Eu costumo dizer que é um problema hermenêutico. Nós, atores jurídicos, fomos lançados dentro de uma tradição autoritária que condiciona o nosso modo de ver o mundo e o modo de a gente atuar nos processos. Hoje a magistratura, o Ministério Público, a própria Defensoria Pública, André de Feliz, que chegou agora, também tem vários atores ali sociais inseridos numa tradição profundamente autoritária. Fala. Eu acho que é muito importante pontuar isso. O Ministério Público, a gente chama o coletivo Transforma, a gente
mais. O coletivo tem a proposta de levar o Ministério Público de novo para o povo, para transformar a polis, para transformar a concepção de cidadania, para interferir na realidade político-social. Enquanto os juízes, a magistratura tem um papel muito bem definido de dizer o direito no caso concreto, o Ministério Público é o juiz que anda, precisa ir atrás da justiça, os promotores de justiça. E eu entendo que a justiça não mora com o juiz, a justiça mora com o injustiçado. Então, o juiz não pode falar com a parte. Quem fala com a parte é o Ministério Público. O Ministério Público é que colhe a justiça do injustiçado para mostrar para o juiz. Então, a gente quer de novo pegar esses faróis, né, que estão direcionados para o lugar errado e virar. Porque a gente quer um Ministério Público de verdade, como está na Constituição, que ajude a transformar o relacionamento social, a implementar a inclusão. Entende? Nós temos uma concepção do político dentro do Ministério Público muito mais radical do que só transformar a instituição. A gente quer influenciar na realidade. Aproveitando a tua fala, eu até acrescentando o que o André falou, na realidade, quando surge a JD, ela surge com um objetivo, é uma associação de juízes para a democracia. E a gente pensava uma democracia interna, uma democracia dentro do Poder Judiciário, e uma democracia externa, que era o resgate da condição de cidadão do juiz como um ator social com capacidade de influenciar na construção da democracia. E democracia interna, entendida como não só a democratização do próprio Poder Judiciário, que nascia com uma estrutura fortemente autoritária, né, hierarquizada, etc., como também no sentido da aplicação do direito radicalmente comprometido com a concretização dos direitos fundamentais. Né? E nós temos 25 anos e o objetivo está distante, tanto da democracia interna quanto da democracia externa. Em relação à questão da democracia externa, esse resgate da dimensão do ator jurídico no campo da cidadania, nós somos muito criticados por causa disso. Vários dos nossos membros hoje respondem a processo. A quantidade de juízes da JD que respondem a processo administrativo, e detalhe, nenhum por atraso de processo, nenhum por corrupção, nenhum pelos vários desvios que a gente percebe nitidamente que ocorrem, sempre com fundo ideológico. E esse é um desafio que vocês também vão ter que se preparar, porque a perseguição vem. Aliás, a perseguição já está acontecendo no Ministério Público, como na magistratura. Quando eu conversei com o Rômulo, Tiago, Jackson, que são assim, amigos, irmãos, eles falando da fundação do Ministério Público, eu fiquei muito animado. Mas eu pensei, que chato que depois de vários anos da Constituição Federal, a gente precise de um movimento no Ministério Público para lembrar que aquele projeto foi abandonado. Só abrir um parênteses aqui, desculpa. A Márcia, que tinha sido convidada, minha esposa, para falar aqui também, pediu milhões de desculpas. Eu ainda tentei falar com ela agora, porque como até a Semana da Mulher, está cheio de eventos, então ela está chegando hoje no Rio de Janeiro e vai já para um outro evento que ela tinha se comprometido anteriormente. Ela pediu para dar um forte abraço e um beijão em todos vocês. Seria uma honra enorme para ela estar participando. Fechado, parênteses. Deixa eu voltar aqui para a questão da democratização que a gente buscou na JD. Então, o que a gente percebe claramente? Primeiro, que o Ministério Público, que deveria ter sido construído a partir de bases democráticas, a partir da Constituição de 1988, ao contrário, começou a reproduzir vários dos vícios da magistratura anterior a 1978. Né? Uma visão elitista, uma visão comprometida com a manutenção do status quo e por aí vai. Da mesma maneira, só um instantinho que eu tinha anotado aqui uma série de coisas para não me perder. Da mesma maneira, sempre que eu falar dos
problemas que a magistratura, que a JD enfrentou, eu poderia estar falando aqui dos problemas que vocês vão fatalmente enfrentar. Né? A JD, ela surge num momento em que nós estávamos empolgados com a construção de uma democracia, com a construção de algo diferente. Pós-88. Inspirado em movimentos, por exemplo, na Itália, da magistratura democrática, dos juízes para a democracia da Espanha. Havia um borbulhar eu diria, de um tesão democrático. Né? Vamos mudar o Brasil. Vocês surgem num momento contrário. No momento em que alguns autores têm chamado de desdemocratização. Né? Se nós nascemos e nos estabelecemos e começamos a crescer, a JD, naquele projeto de construção do Estado Democrático de Direito, que não era mais um mero Estado de Direito, vocês estão nascendo no momento em que alguns autores têm identificado o surgimento do Estado pós-democrático. Né? O que seria o Estado Democrático de Direito? Todo mundo sabe, aquele Estado marcado por limites rígidos ao exercício do poder. O que é o Estado pós-democrático? Um Estado em que esses limites foram abandonados. É uma espécie de vale-tudo no campo do judiciário, no campo do Ministério Público. Essa coisa dos acordos, eu estou de pleno acordo contigo, né? É um absurdo. É um sintoma do neoliberalismo no direito. Você transforma todos os valores em valores, trata todos os valores como se fossem mercadorias. Todos os valores passam a ser tratados ou a ser identificados nitidamente como mercadoria e, portanto, como negociáveis. Então, qual o desafio que vocês vão ter? Vocês são um grupo, um coletivo, que parte da ideia da necessidade de defender princípios democráticos, num mundo em que os princípios não mais têm espaço, em que os valores foram abandonados, em que tudo é negociável, tudo é na base da mercadoria, do tratamento como mercadoria. Eu só queria resgatar o pessoal que não é do trabalho aqui, que em 1919, a Carta de Fundação da OIT, ela tem a seguinte epígrafe: o trabalho não é mercadoria. Né? Isso 1919. E a gente está aqui agora, 100 anos depois, tendo que repetir isso. Não só o trabalho não é mercadoria, outras coisas também não são. Então, o que juntou... Eu estava conversando com a Kenari, que foi uma das fundadoras da JD. O que fez a JD se reunir? Primeiro, reconhecimento do caráter ideológico do direito e uma tomada de posição diante disso. Segundo, uma percepção que havia uma necessidade de transformar o poder judiciário e de transformar a sociedade. Lembra? Democracia interna e democracia externa. Terceiro, o objetivo de romper com o isolamento em que os juízes de então, que tentavam concretizar a Constituição, eram submetidos. Era o cara esquisito, era o cara excêntrico, ou havia uma tentativa de desqualificação daquela pessoa. Ele fica no mundo das ideias, o mundo da realidade é diferente, por aí vai. E, por último, a partir dessa identificação da necessidade de romper com o isolamento, a busca de um comum. Eu imagino que vocês tenham se reunido pelos mesmos motivos. Pode ser que eu esteja enganado. Né? Em que contexto surge o movimento de vocês? Ao contrário do nosso, que surge no momento que a gente estava acreditando que a gente ia fazer um Brasil diferente, um Brasil radicalmente democrático, um Brasil que caminhasse para a justiça social e etc., o de vocês surge em meio ao crescimento do pensamento autoritário. Né? Resumidamente, crença no uso da força para resolver todos os problemas. O promotor de justiça, e é um caso concreto aqui do Rio, que se manifestou numa lista de discussão, dizendo que era necessário repensar a pena de prisão como resposta preferencial para todos os problemas sociais, quase sofreu uma representação dos colegas para não ser vitaliciado. Isso numa lista interna de conversa. Hoje, o garoto, que é um garoto brilhante, está fora do crime porque acham que ele não tem o perfil do promotor do crime. Né? Ódio ao saber. Né?
há uma conduta anti-intelectualista das instituições. No máximo, você pode estudar, mas tem que estudar aquilo que eles querem, para os objetivos que eles querem, que normalmente é para sonegar direitos. Né? O cara que estuda é discriminado dentro da instituição. Tá aí o Tiago, Jackson, Rômulo, etc., que são exemplos assim, vivos. Vocês todos. Assim, eu estou falando dos meus amigos, eu tenho mais intimidade para xingar, então posso elogiar. Não, é horrível. Em teu caso é muito mais leve. Nós temos colegas que foram submetidos a exame de sanidade mental. Não é piada. Não é piada, é para chorar. É para chorar. Juiz, brilhante, submetido a exame de sanidade mental. Pô, coisa de louco, cumprir a Constituição. Você acredita naquilo ali? Né? É fato. Não é piada. Quando a gente fala nesse ódio ao saber, a gente está trabalhando aquele conceito da Hannah Arendt, né, de vazio do pensamento. Para que pensar? Você tem que trabalhar de uma maneira quase automática, né, se manifestando naquele sentido. Se você não se manifesta no sentido do senso comum, tu sofre repressão, tu sofre discriminação dentro da instituição. Né? Essa coisa de autonomia funcional é balela, é discurso para boi dormir. Querem outro exemplo também da realidade do Rio de Janeiro? O Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu, no plano da democratização interna, que não se confunde com a democratização externa, um critério muito legal. Tudo aqui era na base da antiguidade. Para quê? Para evitar tratamento preferencial ou controles ideológicos a partir da posição que a pessoa tomasse. Tudo era na antiguidade. Criaram aqui a audiência de custódia. O que fez o Ministério Público? Rompeu com a ideia da antiguidade para as designações e para só ser livre escolha, não sei nem de quem, talvez vocês possam explicar aqui quem é do Rio, Procurador-Geral, provavelmente. Para quê? Para colocar promotores na audiência de custódia, linha dura para recorrer de todas as absolvições. Você abandona uma conquista democrática, que era a antiguidade, para evitar tratamento preferencial, que era também uma proteção da própria instituição, não estou escolhendo quem vai para lá, dentre os que concorrem, o mais antigo vai, para se adotar uma postura radicalmente antidemocrática nos dois sentidos. Tu viola a democracia interna, não é mais antiguidade, e tu viola a democracia externa. Você passa a ter uma atuação controlada, voltada à sonegação de direitos. Eu tenho 18 anos de magistratura, 18 anos de AJD. Nunca tinha sofrido uma representação por motivação ideológica. Já sofri. Tá bom. Então, só para encerrar muito rapidamente. Então, essa questão do contexto em que vocês estão surgindo é muito diferente do contexto em que surgiu a JD. Provavelmente, a reação inicial que vocês vão sofrer vai ser muito mais dura do que a reação inicial que nós, da JD, sofremos. Naquele momento, nós éramos os estranhos, os esquisitos, mas éramos aceitavam a gente. Até porque havia um medo de se afirmar autoritário, um medo que hoje não existe mais. Hoje as pessoas perderam completamente o pudor de defender posições extremamente autoritárias. Então, tem esse contexto do crescimento do pensamento autoritário, tem essa ideia da razão neoliberal como nova razão do mundo, trata-se tudo como mercadoria, e nós, juízes, promotores, defensores, também somos tratados como mercadoria, algo totalmente dispensável. Dentro das carreiras jurídicas, as carreiras jurídicas viraram máquinas de burocratizar, essa expressão não é minha, do Zaffaroni, né? Quando você foge dessa lógica da burocratização, você é discriminado, você sofre perseguição dentro da instituição. O comodismo crônico é algo brutal, né? A lógica é fazer o serviço da maneira mais rápida possível, que me dê menos problemas e que permita que eu seja promovido ou removido na carreira. Né? Tem uma neurose conservadora brutal também, né? Uma normalização produzida pelo senso comum. Eu não vejo muita diferença de sentenças ou de manifestações de vários promotores e juízes, amigos meus, do que o William Bonner fala no Jornal Nacional. Não faz a menor diferença, não precisa fazer direito. O que ele diz no Jornal Nacional é o que o cara está botando ali
contrariando pesquisa, contrariando doutrina. Doutrina foi abandonada, de maneira geral. Então, o que eu, para terminar, para fechar, como é que a gente pode fugir desses controles? O principal controle é o controle ideológico. E sem questão, parênteses, a ideologia é sempre do outro. Né? Você é o ideológico. Né? Ele não é ideológico. Bem, vamos lá. Primeiro, deixar o trabalho sempre em dia. Né? Não pode dar mole com o trabalho. Se tu deixar teu colega do lado está com 30 processos atrasados. Não vai dar nada para ele. Tu deixou um processo atrasado, tu vai responder um procedimento, é capaz de você ser punido e o colega não ser. Eu conto, esse caso também é um caso público, então não tem problema. No Rio de Janeiro, teve uma representação contra um colega que agrediu um preso, que foi arquivada. O do colega que escreveu a epígrafe de uma música foi recebido. Ou seja, a ideologia é presente em cada decisão. Não. Ali eu não sei quem é que estava errado. Ou os dois estavam errados, né? Porque era uma coisa... Mas bem, deixando isso de lado. Quer dizer, tem mudanças, óbvio, tem uma administração mais democrática, uma menos democrática. Agora, o momento é muito ruim. Estudar. Né? Faz as manifestações pautadas no que tiver de melhor da doutrina. Cita lá um Juarez Tavares, um Zackson Zílio, um Tiago Zoffre. Tem que fundamentar um Geraldo Prado, que está ali. Tem que fundamentar da melhor maneira possível. Por mais que os caras fiquem com raiva de você, não vão dizer que você está ali de orelhada, né? Se manifestando de qualquer maneira. Ainda assim corre risco. Mas é melhor. Tu tem uma base para se defender depois. A gente tem que trabalhar na produção de subjetivismos. A gente tem que dialogar com a sociedade. A gente tem que mostrar para a sociedade que existe um outro possível, porque as pessoas não sabem. As pessoas, por exemplo, no crime, acham que tudo se resolve na pena, na prisão. A gente tem que mostrar que tem um outro possível. A gente tem que mostrar que essa história na justiça do trabalho, do negociado sobre o legislado, é um absurdo. As pessoas não têm ideia, acham legal. É minha autonomia de vontade, aqueles mitos liberais burgueses, etc. Então a gente tem que produzir subjetivismo. Como que a gente produz subjetivismo? Ocupando. Eu acho que a palavra hoje mais democrática possível é ocupar. Ocupar a academia, ocupar mídia quando tem oportunidade, tem que falar com a mídia, tem que se manifestar, tem que mostrar que tem um outro lado, tem que trabalhar, né? Marketing, infelizmente, sociedade do espetáculo, né? Hoje, quem é o bom promotor, quem é o bom juiz? Numa sociedade autoritária, quem é o bom promotor, quem é o bom juiz? É o juiz autoritário, é o promotor autoritário. Né? Então a gente tem que começar a desconstruir isso. Qual a consequência de um juiz autoritário? Qual a consequência de um promotor que não defende a legalidade democrática, defende os interesses de um projeto repressivo do Estado? Né? Isso tudo tem que ser dito. E se o juiz, se o promotor não falar, o senso comum engole. A gente tem que disputar a opinião da pessoa que está ali na rua. A gente tem que convencer aquela mulher, aquele homem, que são as principais vítimas desse projeto autoritário, que eles são vítimas, ao contrário do que diz a televisão. André Trednik, coordenador regional da JD, grande amigo, referência. Gente, não vou ensinar nada para vocês, a gente vai aprender. Eu acho que vocês têm consciência que agora não tem mais volta, né? Então, é daqui para frente. Também não vou aterrorizar vocês, não. Porque eu já fui promotor, entendeu? Em 96, e o meu bullying era diário, assim, você é defensor, travesti de promotor, você é comunista, aquela coisa de sempre. Isso no tempo que eles tinham um pouco de vergonha de escrever uma atrocidade dessa, uma sentença. Nós estamos no tempo do despudor, da falta de vergonha fascista. Que a gente sabe que é cíclico, né? O Estado burguês ele passa por esses ciclos e tal. São ajustes, né? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês? O grande que a gente vê, que eu vejo muita tristeza entre nós, da JD, às vezes a gente se parar e ficar discutindo nossas posições políticas, que, enfim, são semelhantes em alguns pontos e muito diferentes em outros. E, às vezes, a gente se perde nessa discussão de autodefinição e esquece que o verdadeiro foco, que é a luta pelo Estado Democrático de Direito, e mais do que isso, a resistência ao fascismo. Assim, ele
sempre está aí, agora ele está vindo com tudo para cima da gente, entendeu? A gente está vendo representações que a gente não imaginava que fossem acolhidas, são acolhidas por decisão judicial, porque ela não tem pretensão de se manter enquanto decisão administrativa punitiva. A ideia é mandar um recado, como o André bem falou. O camarada que cita Olavo de Carvalho não tem vergonha de dizer que é burro, ele quer mandar um recado. E esse é o ponto. Então, isso é muito importante, nunca se perder no eterno dilema da esquerda. Você quer ser stalinista, ser anarquista, isso é inútil, porque o inimigo é um só. É o fascismo e está avançando. O fascismo está desconstruindo o que a gente aprendeu em banco de faculdade, né? Assim, a princípio, o impeachment, uma medida excepcional, e aí você rotula tudo. Eu estou aqui agora, no meu transtorno de déficit de atenção, falando com um grupo nacional de magistrados. O tema era a Marcha das Mulheres, agora dia 8. Algumas juízas foram, inclusive minha mulher foi também. E os 90% dos magistrados xingando, ridicularizando e humilhando só o fato de uma juíza mulher estar na Marcha das Mulheres no Dia Internacional da Mulher. Então, esse é o ponto. Assim, nada é mais foco, e esse é talvez a sugestão de Ritalina para vocês, é focar que o ponto é um só, não tem mais nada ali. Não existe importância ideológica, não existe assim, a minha divergência do Afrânio, meu professor, mestre, não importa. Assim, é admirar, eu ouvi, ter o ouvido atento, ele tem algo a dizer, sim, muito importante, mesmo que eu não pense exatamente igual a ele, mas isso não é o ponto. Nunca deve ser o ponto de uma discussão, no debate. O debate deve ser a resistência ao fascismo. Esse é o ponto que a gente vê. A nossa luta hoje, agora, é ter elementos para levar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos esse bullying processual, essa constante, essa matriz de se unir uma entidade, a própria magistratura, o MP, para representar, para desconstruir um juiz ideologicamente, puni-lo e, quiçá, demiti-lo da função. Então, nossa luta é essa, ou seja, uma luta focal. O foco qual é? Vamos tirar daqui, vamos levar lá para fora, porque aqui no Rio, e todos os tribunais, você pode até... Antigamente se arquivava uma representação, mas em 50 laudas dizendo que você estava errado, que você extrapolou, que você não pode citar doutrina penal, né? Você não pode citar a Constituição Federal, você não pode citar Pacto Interamericano de Direitos Humanos, exato. Né? Você não pode fazer isso. Você é juiz, e por que você fez isso? Também ele é da JD, isso é uma coisa que vai ficar para vocês para sempre, né? O rótulo. Transforma em MP. Então vocês vão ser agora, todo mundo vai ser transforma em MP, que eles querem transformar isso num adjetivo pejorativo. E eu quero também lembrar isso para quem... Porque a gente tem medo, né, desse espaço que dá. Né? A gente quer paz na vida, né? Mas assim, eu tenho um grande amigo que trabalha com justiça restaurativa em São Paulo, porque eu estou nessa loucura aí, e ele, um grande juiz, inteligentíssimo, brilhante, eu falei, cara, e aí a JD? Ele falou, não quero entrar, eu admiro, eu penso igual, mas prefiro não confundir essa luta com a luta da JD. Eu falei, cara, todo mundo acha que você é da JD, até eu achava, então não tem essa. É melhor se assumir, sabe? Não é o movimento que a gente fala? Sai do armário, né? Sai do armário e se assume. Não é uma questão de ser de esquerda aqui dentro, né? Ou transforma. É uma questão do foco. O nosso foco é isso. É o que o André falou. Cara, o cara escreveu na sentença. Beleza. Você vai citar um pacto interamericano de direitos humanos, vai ser representado porque citou o pacto. O cara tem raiva porque você escreveu um artigo. Tem ódio porque você citou... Eu citei o Projota. Pronto. Acabou o mundo, entendeu? Então, isso é que é o nosso... Eu acho que não é conselho, assim, é uma sugestão. É manter sempre o foco. Entendeu? Eu poderia dar uma parte. A propósito do que o companheiro está dizendo, eu queria só dar uma informação. Eu sofri uma representação disciplinar por parte de um certo Eugênio Bueri, promotor de justiça de São Paulo, porque eu fiz um discurso no Palácio do Planalto e eu sustentei, num ato lá, eu sustentei a legalidade do impeachment e critiquei os vazamentos dos excessos que estavam tendo na Operação Lava Jato. Em razão disso, foi feito um procedimento contra mim no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu fui chamado a me defender, eu me defendi,
Comecei a defesa dizendo que o representante era um dedo duro, ele estava ressuscitando a prática do dedurismo de 64, mas que eu sustentava assim que o impeachment era legal por causa disso, daquilo outro, e que eu era contra os excessos da Lava Jato, embora não fosse contra a apuração de corrupção, evidentemente, mas que os vazamentos, etc., eram coisas ilegais. Bom, aí foi para o parecer lá da assessora do corregedor, que deu o seguinte parecer, que na medida em que eu critiquei supostos excessos da Lava Jato, eu fui extremamente descortês com os colegas que estavam empenhados no combate à corrupção, lá da Força Tarefa, e com o próprio Procurador-Geral da República, mas que, infelizmente, a Constituição garantia a liberdade de expressão. Então, como a nossa lei orgânica não tinha as mesmas restrições que a lei orgânica da magistratura, que proibia o juiz de falar sobre o processo de outro, ela considerava que devia ser arquivado, mas que eu tinha sido extremamente grosseiro. Então eu fui arquivado com a peça de grosseiro, foi isso. Esse é o bullying, né? Eu posso adivinhar as iniciais da assessora. Nem me lembro o nome, é tão insignificante. Eu sei. Ela é CDFT, meu cara. Ela me processou lá e me condenou. Todo mundo tem a nossa história triste aqui. A gente faz um grupo de autoajuda, que acho que está na hora também da gente chegar a esse caminho. Porque a gente está mal. Eu também tenho minhas representações, sobretudo quando era do crime. Agora em família eu sou fofo, passa tudo, entendeu? Até agora passou tudo. Bom, para fechar, então, o que eu recomendo, assim, a gente trabalhar mais junto, a JD está aí, acho que é só chamar, a gente tem que estar junto, não importa, a gente sempre são os mesmos, mas não interessa. O mínimo de demonstração de força para fazer esse Estado entender é isso, é reunião, é coletividade, transparência e, obviamente, a gente sair da nossa postura macho adulto branco, né? Que infelizmente é isso, e está em interlocução permanente com os movimentos sociais, é isso que nos legitima também. Então, como é o início de um trabalho de vocês, eu desejo merda. Obrigada.